Oi, para você que me acompanha, Alex Cavalcante, eu quero falar rapidinho daquela dieta, se você já ouviu esses dias, tem muita gente comentando sobre isso, que é a dieta SGSC, sem glúten, sem caseína. Basicamente, que foi comprovado por alguns estudos, pelo menos 3 estudos, essa relação das dietas com ausência de glúten e caseína, que são moléculas, inclusive, de grande peso molecular, que tem afetado o distúrbio do TEA, ou pelo menos o espectro do transtorno do espectro autista, que é exatamente o tema que eu quero gravar para você aqui. Mas, Alex, o que é de verdade essa coisa do SGSC? É uma dieta que frequentemente é muito utilizada na abordagem nutricional para indivíduos do transtorno do espectro do autismo. E essa estratégia basicamente baseia-se na hipótese de que o glúten, que é presente no trigo, centeio, cevada, inclusive a caseína, que é a proteína do leite, eu falo bastante da caseína e quero trazer em torno do conceito de saúde mental, elas podem afetar, pelo menos nesses estudos, negativamente o funcionamento cerebral e, obviamente, o comportamento de pessoas com autismo. De fato, você pensa, mas como isso é possível, Alex? Tem base clínica para isso? Tem hipótese biológica para isso? Sim, a fundamentação dessa dieta, o SGSC, vem da chamada hipótese opioide. Eu vou explicar para você o que é isso. Segundo essa teoria, algumas crianças com o TEA, elas podem ter dificuldades de uma digestão completa das proteínas, tanto de glúten quanto da caseína, o que vai levar à formação de peptídeos bioativos. Então, se você perceber, esses peptídeos bioativos são substâncias que podem atravessar a barreira intestinal, de fato, comprometendo alguns indivíduos, não todos, né? É como se a gente chama isso aí de intestino permeável, e em alguns pacientes com TEA foi encontrado essa hiperpermeabilidade intestinal, tema também que a gente trabalha aqui na clínica, né? Então, nesse sentido, o sistema nervoso central, onde atua com esses opioides, eles vão afetar cognição, comportamento e interação social. Aqui eu trago para você exatamente isso, que é essa fusão entre a bioquímica, ou seja, a neuronutrição, né? O nervo vago, eixo, intestino, cérebro, trabalhando ou a favor ou contra esses episódios. Então, a literatura que nós pesquisamos sobre a SGSC e o autismo, tem um monte de gente falando que não existe, que isso é de fato um estudo de causa e ação, né, ou efeito, mas tem estudos apontando benefícios sim, e outros não encontram muitas diferenças significativas. Mas por que eu quis trazer essa dieta principalmente para pacientes que atravessam o TEA? Porque tem, pelo menos minimamente, uma comprobatória de que os estudos que apoiam essa dieta acreditam fortemente nessa bioquímica neurológica. Tem um ensaio clínico, inclusive foi lido na semana retrasada na aula que eu estava ministrando sobre isso, sobre o ensaio clínico controlado e randomizado. E as melhorias foram absurdas em crianças que seguiram essa dieta do SGSC. Pelo menos 6 meses, claro, tem um tempo aí, né? Teve um outro estudo que nós lemos, que foi o Journal of Child Neurology, que indicou que algumas crianças apresentam redução de sintomas gastrointestinais, inclusive com melhoras nesse sentido, melhoria de sono, melhoria de irritabilidade, e alguns estudos, obviamente, bateram de contra, tem estudos de meados de 2017, um pouco mais antigo, que concluíram que são limitadas essas abordagens, né? Mas eu acredito, e tenho acreditado cada vez mais, que os estudos duplo cego, os estudos controlados por placebo, eles não encontram diferenças significativas, mas eles encontram diferenças, isso é que é o mais importante, mínimas diferenças cognitivas e de comportamento nessas crianças que adotaram a dieta, tá? Mas assim, ó, a adoção de sem glúten, sem caseína, no caso sem leite, com certeza você não precisa aqui, você sabe que eu preciso repetir isso? Eu preciso te dizer que a adoção dessa dieta deve ser orientada por um profissional de saúde, médico, nutrólogo, nutricionista, biomédico, para evitar qualquer deficiência nutricional. Nem todas as crianças com TEA vão apresentar melhora com esse tipo de abordagem. Pode ser necessário teste individual, pode ser necessário um acompanhamento clínico, enfim. Mas tem avaliações gastrointestinais, como teste de permeabilidade intestinal, tem exames de tolerância alimentar, de intolerância alimentar, que pode de fato ser útil para identificar qual que é a dieta indicada para determinado paciente. Por isso que um direcionamento deve ser sempre muito bem pensado aqui, tá? Um direcionamento sobre como implementar essas dietas e alguns detalhes específicos que você precisa investigar. Tudo bem? Vou deixando essas informações, inclusive esse conteúdo vai estar completo na nossa coletânea, inclusive outros vídeos também que eu falo sobre neuronutrição, e eu já deixo aqui o convite para você. Por hora, fique atento, quais são esses alimentos, o que você tem de fato colocado aos seus filhos, você que é adulto e tem alguma suspeita de autismo, e percebe que quando você tem determinadas refeições à base de trigo, centeio, cevada, o glúten em si,
que é uma molécula bem pesada em termos de hidrogênio, eu sugiro que você procure de fato ajuda, tá? E mude a sua dieta, por favor. Não queremos alimentos inflamatórios para a sua vida. Afinal de contas, a inflamação desgasta o seu sistema bioquímico e você sente isso na pele mais para frente, ok? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Vamos em frente. Juntos somos mais. Paz e bem onde você estiver. A gente se vê. Chegou o seu tempo de sarar, de reviver saúde mental, relacionamento, neuronutrição e espiritualidade. Paz e bem.